Olá, está no ar o Pauta Especial. Hoje vamos falar sobre a saúde do portador de marca-passo. O Brasil é o país onde mais se morre por insuficiência cardíaca e esse aparelho pode ajudar a evitar isso. Também vamos falar sobre a escolha dos conselheiros tutelares responsáveis pela proteção dos direitos da criança e do adolescente. Pela primeira vez, isso vai ser feito nas urnas e todos os brasileiros que possuem título de eleitor podem participar. O marca-passo é um aparelho cardíaco que impulsiona o coração todas as vezes que os batimentos vão desacelerando. Isso faz com que o ritmo normal seja retomado. Aqui no Brasil, mais de 300 mil pessoas usam esse aparelho e todos os anos quase 50 mil dispositivos são implantados, tanto pela rede pública quanto pela rede privada de saúde. Mesmo assim, o nosso país é o campeão de mortes por insuficiência cardíaca no mundo inteiro. Vamos entender por que isso ocorre e também falar um pouquinho sobre a saúde do portador do marca-passo com a cardiologista e também especialista em arritmia e estimulação cardíaca artificial, doutora Eveline Tenório. Doutora, bem-vinda ao nosso programa. Bom, esses dados que eu falei agora, eles são do Censo Mundial de Marca-Passos e Desfibriladores, que dizem também que são 100 mil novos casos de insuficiência cardíaca no Brasil, né? E a mortalidade é muito alta. Por que isso acontece? Aqui no Brasil, basicamente porque os casos são subnotificados. Então, a gente tem muita gente precisando do aparelho, tem muita gente em insuficiência cardíaca nesses interiores e não chegam até nós. E aí, às vezes, quando chega, já é num estado, digamos assim, terminal e não tem o que fazer. E às vezes esses casos, a grande maioria, nem chegam até a gente. Mas por que tem essa subnotificação? O que é que causa ela? Acesso da população ao médico, acesso da população à tecnologia. É aquele paciente que está lá no interior, no sítio e não chega até a gente. Tem um cansaço e vai deixando para lá, não tem como chegar até a capital, por exemplo. Pois é, tem a questão do acesso, tem a questão, às vezes, até da própria pessoa não se importar, acho que aquilo ali é normal, né? Tem a questão do homem que normalmente não cuida tanto da saúde quanto a mulher, tem isso também, né? Também, ainda tem isso também, bastante por sinal. Inclusive, esses dados que eu falei agora no início da entrevista sobre o número de dispositivos implantados, a senhora está falando que na verdade, ele vai aquém, na verdade, né? É verdade. Tá igual. Aqui no Brasil, nós estamos bem abaixo dos países da América do Sul em número de implantes. Bem abaixo. E olha que nosso país é o maior da América do Sul. Pois é, e aí vai a pergunta, né? Assim, por que isso acontece? Tem toda uma problemática envolvida nisso, Toda uma problemática envolvida. Até que o paciente chegue até nós e aí receba o aparelho, é um caminho muito longo que ele tem que percorrer. Pois é, eu tenho esses dados aqui, por exemplo, no Brasil são a média de 200 dispositivos, né, por milhão de habitantes. Aí a gente perde para o Chile, que são 216, perde para a Argentina, que são 382 dispositivos por milhão de habitantes, para o Uruguai que são 578, e para Porto Rico, eu tenho aqui esse dado também, que são 606 dispositivos para cada milhão de habitantes. Então, está muito abaixo. Muito abaixo, muito abaixo. Isso reflete na mortalidade. Exatamente. É aquele paciente jovem, nós ainda somos zona endêmica de doença de Chagas, aqui no estado de Alagoas. Então, é aquele paciente jovem, na idade ativa, 20, 30 anos, que desenvolve o que a gente chama de miocardiopatia chagásica. E aí entra em insuficiência cardíaca e tirou a oportunidade de viver, tirou os anos da juventude. E às vezes quando ele chega, já não tem mais o que fazer. Pois é, a doença de Chagas, como a senhora colocou, ela pode ser um dos motivos da insuficiência, mas são vários outros. São vários outros. Aqui no nosso estado, por ser zona endêmica, estamos em primeiro lugar a doença de Chagas, mas muitos outros, o infarto, a hipertensão em estados já terminais, a miocardiopatia isquêmica consequente ao infarto, a miocardiopatia hipertensiva consequente à hipertensão, são patologias que precisam, que vão demandar na necessidade do ressincronizador que vai tirar o paciente dessa estatística de doença de insuficiência cardíaca. São muitas frentes de ataque aí, né? Muitas frentes de ataque, que a gente começaria para a profilaxia.
Uma delas é a questão da própria doença de Chagas, né? Exatamente. É combater o vetor, que é o barbeiro. Exatamente. E a gente pode até pensar em outras profilaxias também, né? Como a senhora falou, problema de hipertensão, própria insuficiência. Assim, no caso da hipertensão especificamente, mudança de hábito já ajuda, né? Já ajuda. Mudança de hábito vai alimentar, atividade mudar, física, ajuda e muito, e muito. E a própria preocupação com a saúde, né? Exatamente. Como é que funciona o marca-passo? A gente fala o marca-passo, mas ele tem, a senhora falou um outro nomezinho aí mais difícil. Como é que é? Vamos explicar para mim. Nós temos 3 classes. O marca-passo conhecido, que serve para tirar o paciente do bloqueio ou da frequência baixa. Temos o ressincronizador, que é indicado na insuficiência cardíaca. Ele vai ressincronizar as cavidades do coração, e temos o desfibrilador, que é indicado naqueles casos que o paciente tem arritmias rápidas, as taquicardias. E ele serve para, entre aspas, dar o choque para tirar o paciente de uma arritmia fatal. O desfibrilador é aquele aparelho que o pessoal usa. Esse é o externo. É o externo, né? Então é como se fosse aquela ideia, isso, só que dentro do marca-passo, seria isso. Só que dentro do marca-passo. E o ressincronizador, você falou, as 4 cavidades, elas estão fora de ritmo, ele vai fazer com que o coração bata num ritmo igual, seria isso? Elas estão batendo de forma assincrônica, ou seja, o coração, quando vai contrair para ejetar o sangue, eles batem de forma sincrônica, as cavidades se fecham sincronicamente. Quando o paciente tem insuficiência cardíaca, uma fecha antes da outra. Então, a ideia é como se tivesse um balão de gás com água dentro. E quando você aperta, sempre vai sobrar uma aguinha. Entendi. É mais ou menos isso que acontece numa fase avançada da insuficiência cardíaca. Então, o ressincronizador ele vai fazer com que as cavidades voltem a se fechar sincronicamente, a contrair sincronicamente. Isso, cada aparelhinho desse vai depender da patologia, aí, do grau e do tipo da doença do paciente. Exatamente. Cada um tem suas indicações específicas. Como é que se fecha um diagnóstico? De várias maneiras. Às vezes até um simples eletrocardiograma vai me dizer como é que está o ritmo do paciente, se ele tem algum bloqueio ou não. O ecocardiograma vai me dizer como estão as cavidades, o tamanho do coração, a função, a força de contração. Então, são exames, geralmente exames de rotina, cardiológicos, eletro e ecocardiograma, e vai me dar uma pista de como é que está o coração do paciente. A senhora falou exames de rotina, então, assim, eu deveria fazer isso de quanto em quanto tempo, a partir de que sintomas eu deveria me preocupar e passar a fazer, como assim? Como isso seria? Varia um pouco, né? Então, se você é jovem e tem uma vida ativa, qualidade de vida boa, isso não precisa ser agora com 18 anos de idade. Mas se você tem, aí já vai somando, história familiar, enfim. E aí, tem cardíaco na família já tem que ficar alerta, pelo menos né? Um eletrocardiograma, uma vez por ano, uma vez a cada 2 anos, se você é jovem, seria interessante. À medida que o tempo vai passando, você atinge uma certa idade, você deve fazer seus exames complementares de rotina. E, dependendo do que foi diagnosticado, você vai uma vez por ano, uma vez a cada 6 meses, uma vez a cada 5 anos, varia. Tem sintomas específicos que a gente possa citar? A depender da patologia, sim. Outras cursam sem sintomas, é aquela doença silenciosa. A hipertensão é uma delas. Você pode ser hipertenso e não sentir absolutamente nada. De fato, então posso dar aquela caminhada, sentir um cansaço extremo, também já é bom procurar um médico, procurar um cardiologista. Isso. E manter isso como rotina, né, na verdade. Como rotina. Infelizmente, nem todo mundo faz. Praticamente ninguém faz. Existe um perfil do paciente de marca-passo? A gente sabe que o homem, de um modo geral, eu falei isso agora no começo da conversa da gente, ele assim, se sabe que ele se cuida menos do que a mulher, por exemplo. Mas existe um perfil para o paciente de marca-passo, em termos de idade, de gênero? Geralmente acomete mais os idosos, porque também a nossa população está envelhecendo e com o tempo o sistema de estimulação também vai envelhecer. E aparecem as doenças próprias do envelhecimento do sistema de condução. A frequência começa a baixar, aparecem os bloqueios, só por conta do envelhecimento do sistema de condução. Então, o implante de marca-passo é mais comum nos idosos. É lógico que tem crianças que já nascem com bloqueio congênito e, em algumas vezes, precisa do marca-passo ainda bebê. Pode desenvolver ao longo da vida também? Pode desenvolver ao longo da vida também. Então, é mais comum
nos pacientes mais idosos. Tanto faz homem e mulher, né? Geralmente a prevalência ainda é um pouquinho mais elevada nos homens, mas as mulheres não estão deixando por menos não. Será que tem a ver com essa questão dos homens cuidarem menos? Também tem a parte da história familiar, da genética. Por exemplo, as doenças isquêmicas, as doenças do infarto acometem até um certo ponto mais os homens. A partir de 60 anos, de 55, 60 anos, quando a mulher deixa de menstruar, a estatística iguala. Então, até então, as mulheres estariam, entre aspas, protegidas pelos hormônios. Mas, paralelo a isso, as mulheres fumam, as mulheres também têm uma jornada quádrupla de trabalho, não é nem tripla, é quádrupla. Aí, fumo, tem o estresse, álcool, alimentação. Sal. Então, exatamente. Isso aí está ficando quase que igual. E a cirurgia, como é que é? É um procedimento simples, é um procedimento mais complicado? Como é que é? O marca-passo, ele fica junto do órgão, é isso? Como a funciona? cirurgia é extremamente simples. Geralmente a gente faz com anestesia local, com sedação. Dura em média 1 hora, mais ou menos, todo um tempo médio de 1 hora. Então você vai, o aparelho fica abaixo geralmente abaixo da subclávia, né? Nessa região do ombro, entre a pele e a musculatura. A gente faz o que a gente chama uma bolsinha, uma lojinha. Ele fica, coloca o gerador. Consegue sentir, então? Consegue, mas à medida que o tempo passa, se acomoda. Só se a pessoa for muito magrinha, é que dá para perceber. Mas se for uma pessoa que tem um tórax normal, enfim, não acomoda e não percebe. E a gente pega uma veinha e coloca os eletrodos, que são os cabinhos que ligam o gerador ao coração, por dentro dessa veia que vai chegar até dentro do coração e a gente coloca no local. Nas crianças ou naqueles pacientes que têm prótese tricúspide, a gente pode colocar no abdômen, ou do lado direito ou do lado esquerdo. E o gerador pode estar ou do lado direito ou do lado esquerdo. É uma cirurgia, por exemplo, fácil de conseguir pelo SUS? Ou é mais fácil na rede privada? Como é que está essa situação? A gente já falou da subnotificação, né, que influencia, mas em relação à cirurgia, é complicado, é difícil, tem acesso às pessoas? A rede privada, geralmente, se o plano for, como eles chamam de notificado, regulamentado, o paciente tem direito. Agora, com relação ao Sistema Único de Saúde, a gente depende das cotas. Então, tem períodos que as cotas estão normais, a gente não tem problema de liberação por conta disso, e tem períodos que as cotas estão diminuídas, e aí a gente tem uma filinha de espera. De um modo geral, como é que é essa situação aqui em Alagoas? Tem muita gente em fila de espera? De um modo geral, tem pessoas em fila de espera, sim. Isso é um perigo, né? Porque, assim, dependendo da situação, essa pessoa que está na fila de espera pode vir a óbito. Pode vir a óbito. E que poderia ser evitado com mais celeridade nesse processo, né? Exatamente. Em relação à qualidade de vida mesmo, como é que é? A pessoa que tem esse aparelho, a gente tem muito mito, né, na verdade, em relação ao marca-passo. A gente já vê isso na entrada de banco, por exemplo, quando vai embarcar numa sala de embarque de avião. Os portadores de marca-passo, por favor, vão para a salinha ao lado. Mas é possível ter uma qualidade boa de vida? O objetivo do marca-passo é esse, que você volte a ter a qualidade de vida que você tinha antes. Então, existem vários mitos. O que vai diferenciar se você pode fazer atividade física, por exemplo, é a sua patologia de base. O aparelho por si só é justamente para você voltar a ter a vida que você tinha antes. Então, dependendo do tipo de doença, a pessoa pode praticar esporte, vai levar uma vida normal. Normal. O que vai limitar é a patologia. Perfeito, então. Doutora Everine Tenório, muito obrigado pelas suas informações, pela sua participação aqui no nosso programa. Eu é que agradeço, obrigada. Bom, no próximo bloco, os brasileiros vão às urnas pela primeira vez para escolher os conselheiros tutelares. Você vai saber como participar e também sobre a importância desse ato de cidadania.